Tudo bom? Sim? Olá pessoas, como estão? Como se sentem hoje? Como é que foi a vossa semana desde a última quarta-feira em que falamos? Olhem, hoje eu não vou dizer olá a todas as pessoas, menos tais pessoas, porque eu não me lembro a quem é que eu não quero dizer olá hoje. Por isso, olhem, hoje digo olá a todas as pessoas, até porque hoje é segunda-feira, mas eu estou bem disposta e não me apetece não dizer olá. Por isso, olha, estou aqui no meio do meu dia de trabalho, hora de almoço, a gravar isto. Daqui a nada vou comer um ganda bife com massa e estou aqui ao lado do meu kittyzinho lindo e pronto, é isso. A minha semana foi boa. Venho de um fim de semana que eu precisava há muito tempo. Tive um fim de semana hiper, mega relaxado e muito girly. Então, começando por partes. Sobre a minha semana, não tenho assim nada de especial a dizer, nada especial a relatar. Não sei se vocês estão a ouvir, mas eu estou aqui com comichão no ouvido, fogo. Pronto, mas sexta-feira, o que é que acontece? A minha amiga Raquel foi cortar o cabelo e cortou a franja. E o que é que eu pensei? A minha franja estava muito comprida, então eu pensei, eu sou capaz de cortar a minha franja. Pronto. Conclusão, sexta-feira eu cortei a minha franja a mim própria e olhem, não ficou nada mal. Só que o que é que eu percebi? Eu percebi que estava um lado mais comprido que o outro e se eu fosse tentar acertar, provavelmente ia ser daqueles episódios em que eu ia acertar e de repente isto estava mal. Portanto, eu decidi deixar isso a cargo de profissionais e no sábado de manhã eu tive a manhã mais relaxante possível. Eu fui à esteticista e depois tinham-me recomendado um cabeleireiro aqui em Oliveira e eu passei lá do género, olha, vou passar lá e marcar para lavar e secar, se der, e talvez acertar esta franja. De facto, eu não estava à espera de chegar lá e a senhora disse-me logo, fica aí, lava já o cabelo, acerte-lhe já a franja, isto é no instante. Ok, e, by the way, ela disse que a minha franja estava muito bem, realmente um lado mais comprido do que o outro, mas foi um acerto assim muito básico. Lavei, sequei o cabelo. A seguir, saí de lá e fui tomar um pequeno almoço, numa esplanada, ao sol. Comi um ganda croissant e um compal, bebi um cafezinho, mesmo na paz do Senhor. Depois vim para casa e, mais uma vez, limpei bolor das paredes. Continuo com bolor. Entretanto, acho que fiz um ótimo trabalho dentro do possível, do que me foi possível. E limpei a casa, fiz daquelas limpezas que até os rodapés eu limpei. Pronto. Ótimo. A seguir, qual é que era o meu plano? Ver Bridgerton, porque tinha saído a segunda parte da quarta temporada. Então eu acabei as limpezas, tomei um bom banhinho e fui ver Bridgerton. Eu vi, obviamente, os 4 episódios seguidos e chorei várias lágrimas. Várias lágrimas. Eu aqui, para quem ainda não viu, se calhar passem à frente a parte de Bridgerton e depois Bridgerton. E depois venham cá ouvir quando tiverem a possibilidade, porque eu quero falar de coisas e eu vou falar de coisas e não vai... não posso não falar de coisas se eu tenho coisas para dizer. Portanto, vamos lá. Fartei-me de chorar com esta segunda parte. Primeiro, o Benedict estava-me a irritar solenemente. Eu sei que nos livros passa bué tempo entre o baile e de facto ele encontrar outra vez a Sophie, mas tipo, tens aí os desenhos, se olhares para os desenhos e para a Sophie vais ver que é a mesma pessoa. E depois também me irrita que está tudo a acontecer e ela não lhe diz que é ela que estava no baile, que é a mesma pessoa. Já podia ter pensado... depois deu-me uma cena que é, como eu já vos contei, o suspense dá-me nervos. E, mais uma vez, comprovou-se que eu tenho problemas, que é,
No momento em que a Sophie vai de facto ver o testamento do pai, porque ela simplesmente acreditou que não estava no testamento, não sei como, de uma pessoa que não gostava nada dela, ela acreditou, pronto, eu não estou no testamento, então vou ser criada destas pessoas a vida toda. E atenção, eu digo criada porque é assim que se diz na série, ok? Não me chateiem. E ele lá lhe disse que obviamente o pai devia tê-la posto no testamento e a outra mazona daquela araminta, ou lá como é que ela se chama, disse-lhe que ela não estava no testamento e ela simplesmente acreditou. Pois claro, ela foi à casa deles para tentar encontrar o testamento, viu que estava no testamento, mas aquilo estava-me irritado de uma maneira que eu fui ao player, fui ver lá nos frames se ela ia ser apanhada ou não enquanto estava a tentar ler o testamento. Vi que não e depois pronto, consegui ver a série descansada. Por isso, comprova-se de facto os meus problemas. Entretanto, fiquei super emocionada com a história da Francesca? Não sei dizer, olhem. E fartei-me de chorar com isso, não estava nada à espera. Entretanto, já percebi que ela e aquela Michaela, elas vão ter uma relação lésbica. Estou a sentir, porque a Michaela foi-se embora para não ter de haver mais, porque já estava a dar para ver que havia ali feelings, e aquilo aposto que se vai desenrolar. Outra coisa que eu gostei muito foi de voltar a ver o Anthony, porque eu acho o Jonathan Bailey o homem mais sensual e bonito do mundo, e adorei poder voltar a vê-lo, portanto, lindíssimo como sempre. E by the way, tipo, ele é homossexual, o que, ok, mas os homens não o merecem. Os homens não o merecem. Mas pronto. Enfim, passando à frente, o que é que eu quero dizer mais? Nada, como é lógico. Já estava à espera qual é que ia ser o desfecho. Podiam era não me ter feito esperar 8 episódios para resolver aquilo tudo num só episódio. Podiam ter resolvido mais cedo para eu aproveitar a felicidade deles durante mais tempo. Mas pronto, é icónica a série, como sempre. Amei. Eu gosto muito do Benedict, é dos meus irmãos preferidos, portanto fiquei super contente. Adoro a Sophie. E isto deve estar a ser super interessante para quem não viu a série. Mas olhem, eu tenho que falar sobre as coisas que me interessam. E portanto fiquei muito contente. Agora, o que é que se passou a seguir? O que se passou a seguir de eu deitar várias lágrimas, deles me irritarem, de me deixarem triste e depois muito feliz. No dia a seguir, eu percebi que a cena do casamento deles estava depois dos créditos. Viam eles no Instagram? Com licença. E percebi. Portanto, o que é que eu fiz? Eu fui depois dos créditos tentar ver o que é que o casamento... Não. Eu revi o último episódio todo outra vez, porque para mim não tinha sido suficiente. Então, voltei a rever. O que é que eu sinto? Sinto que a seguir vai ser a Eloise, que é a minha personagem preferida. Ela é épica, icónica e eu identifico-me imenso com ela. Se eu vou esperar 2 anos para saber o que é que vai acontecer com a Eloise? Não. Eu fui sacar o livro para o Kobo e já li 80% do livro. Foi o meu dia de domingo. Diz-me aqui, faltam 51 minutos para eu acabar de ler este livro. Portanto, eu agora já sei... para quem quiser saber, este livro chama-se Para Sir Philip com Amor. É da Julia Quinn. Portanto, eu agora já sei o que é que vai acontecer com a Eloise e vou esperar com muito mais calma, porque já sei qual é que vai ser o desfecho e já sei qual é que é a história e estou bastante satisfeita com isso. Inclusive, já saquei o livro seguinte, porque vou querer saber a história toda e assim pode ir saindo a série com calma e eu já sei tudo o que é que vai acontecer e não me chatei mais. Mas pronto, tenho pena que tenha acabado. Acho que podiam fazer facilmente 10 episódios e meter mais detalhes dos livros, porque já vi que os livros têm imenso detalhe que depois não passa para as séries, para as temporadas, no caso. Mas pronto, nada a fazer. Eles são lindos, são perfeitos, as músicas são perfeitas, as roupas são perfeitas, a história é perfeita. A Lady Danbury é icónica, adoro, eu chorei imenso com ela e com a rainha.
Tipo, enfim. Tinha a minha cara toda vermelha no final daqueles 4 episódios. E no dia a seguir, quando revi o último episódio, chorei de novo. Portanto, é isso. Quero que a vossa opinião sobre... ou seja, a Penelope acabou com a Lady Whistledown. Eu tenho muitas dificuldades às vezes com algumas palavras. E eu quero a vossa opinião sobre quem é que é a nova Lady Whistledown. Whistledown. Está difícil. Eu não sei porque tenho aqui uma cena com a minha língua tipo que enrola em algumas palavras, mas pronto. Eu acho, honestamente, que é a Penélope na mesma, porque ela estava chateada de ter perdido a liberdade para escrever porque toda a gente a conhecia. E eu acho que ela fingiu que ia acabar com aquilo para depois voltar com aquilo outra vez como anónima e não ter a cena das pessoas saberem que era ela. Faz sentido isto para vocês? Para mim faz. Pronto, qual é que foi o ponto negativo do meu fim de semana? Porque foi quase nenhum. Então, ninguém na minha vida foi capaz de me dizer que a carta de condução caducava. Ontem recebi uma mensagem da minha mãe a dizer assim: filha, a Raquel disse-me que teve de renovar a carta de condução. A Raquel, que é a minha amiga, que veio aqui dizer injúrias sobre a forma como se come as bolachas Oreo. Ela teve que renovar a carta aos 30 anos e tal. E eu pensei, não, então eu fiz 30 anos em maio. Eu tenho que renovar a carta aos 30 anos. Então, mas eu aos 30 anos estou ótima, estou para as curvas, eu tenho que renovar a carta porquê? Não faz sentido. Isso não é verdade. Eu nunca ouvi falar disso. Eu não fazia a mínima ideia que eu tinha de renovar a carta. Portanto, ela diz, vem na carta, tem lá a data e tal. Fui ver a carta e eu estou ilegal desde 7 de maio de 2025. Ou seja, a minha carta está caducada e eu podia levar uma multa entre os 120 e os 600 euros. Eu tenho a carta caducada e eu não fazia ideia que tinha de renovar a carta aos 30 anos. Ninguém na minha vida foi capaz de me dar uma luz e me dizer que eu precisava de renovar a carta. É que imaginem, por acaso, só passou quase um ano, mas se passassem 2 anos, acho eu tinha de ir tirar a carta outra vez. Isto faz algum sentido. E o que não faz sentido é que nunca ninguém me disse, eu não fazia ideia, tipo, não recebi nem um aviso do sistema a dizer, olha, renova a sua carta, nada. Eu estava simplesmente ilegal e essa lei é ridícula. Não faz sentido nenhum eu ter que renovar a carta aos 30 anos. Aos 30 anos eu estou ótima. Não se vê. E depois, o que é que me chateou mais ainda é que tive que pagar 27 euros. 27 euros. É que imaginem, a minha carta de condução ficou muito cara. A minha mãe que o diga, a minha mãe vai ouvir isto e vai pensar, sim, filha, ficou muito cara. Porque e ficou muito cara para ela. Eu chumbei no exame de condução 2 vezes. 2 vezes. Tudo porquê? Porque eu não sei distinguir a esquerda da direita. Então, a primeira vez chumbei... Deixa eu pensar. A primeira vez chumbei... Primeiro, o instrutor disse-me para virar à esquerda e eu virei à direita. Não se podia virar à direita, sendo que eu confundi a esquerda com a direita. Não se podia virar à direita e não só virar à direita e era proibido, como subi o passeio com a roda atrás. Portanto, pronto, chumbei logo. A seguir fui outra vez a exame. E no código eu passei à primeira, atenção. A seguir fui outra vez a exame e pus uma pulseira numa das mãos. Não sei se era à esquerda ou se era à direita, que era para distinguir a esquerda da direita. Só que depois eu esqueci-me se a pulseira estava na esquerda ou na direita. E quando está a acabar o exame, ou seja, já tinha feito tudo direitinho, vou para a autoestrada e o instrutor diz, vira à esquerda. E o que é que eu fiz? Eu virei à esquerda, mas pus o pisca para a direita. E dei a intenção errada ao carro de trás, o que é muito perigoso. E ele avisou-me. E eu pensei, pronto, já me lixei e chumbei outra vez. Mas a minha instrutora disse-lhe que eu tinha uma percentagem de dislexia.
o casco foi aquilo que me salvou. Entretanto, eu chumbei outra vez. Eu não contei, ou seja, eu chumbei outra vez. Pois, eu acho que da outra vez, eu chumbei por causa disso. Da segunda vez, que é, eu pus o pisca para um lado e fui para o outro. E é bem perigoso porque vinha um carro atrás de mim. Portanto, chumbei logo também. E esta vez que eu passei foi assim à rasquinha. E também, acho sempre que eu passei no exame de condução no dia de aniversário do meu avô. E acho que foi o meu avô que, me salvou. Disse assim, sou a única solução da minha neta, porque isso aqui está um caso perdido. Entretanto, hoje em dia estou muito melhor, também porque já conduzo há muito tempo, e acho que já distingo melhor a esquerda da direita, por causa de conduzir. E atenção, eu não sou uma má condutora, até acho que sou uma boa condutora, mas realmente aquilo da esquerda e da direita estava a prejudicar-me seriamente. E, portanto, agora, a minha carta ficou mais de 1000 euros, pronto, chumbei 2 vezes, e agora, mais 27 euros para renovar uma carta aos 30 anos. Já não buscava ter 30 anos, ainda tenho que renovar a carta aos 30 anos. Mas pronto. É isso que eu descobri também este fim de semana. Já tratei de renovar. Tenho que pagar. A referência só fica ativa passado 24 horas. Ainda por cima tenho que pôr um lembrete para pagar, porque senão depois também me esqueço. Interessante é isso. Se alguém aí sabia disto e não me contou, saibam que fizeram mal o vosso trabalho como amigos, tá? Falei, fim de semana, carta caducada, Bridgerton. Esta semana eu vou viajar. Estou super entusiasmada. Não quero dar muitos detalhes porque mal olhado. Sabem que eu agora sou uma pessoa mais das energias e das coisas, portanto não quero estar a dar muitos detalhes que eu acredito no mal olhado. Mas eu lembrei-me que tinha uma nota no meu telemóvel de coisas que me irritaram da última vez que eu viajei. Que as pessoas fazem das últimas vezes que eu viajei. E lembrei-me de falar disso porque eu acho que as pessoas perdem um bocado a noção, no geral, na vida, mas às vezes, nas viagens, no avião, eu sinto que as pessoas perdem um bocado mais a noção e fazem algumas coisas um bocado estranhas. A primeira, e esta vai servir a carapuça à minha mãe, que é adormecer instantaneamente. A minha mãe, houve uma vez que fomos para Londres, eu olhei para a minha mãe, antes de descolar, já estava a dormir. É impressionante. É impressionante. Está barulho, as pessoas estão a arrumar coisas, as pessoas estão agitadas, está quando é que vamos? Quando é que o avião vai arrancar lá? E a minha mãe já estava a dormir profundamente. Portanto, a minha mãe é destas que adormece instantaneamente e eu admiro essas pessoas. Não estão nervosas com aquilo a arrancar, aquilo fica meio assim na diagonal, se vai conseguir aguentar, o pace, já estão a dormir instantaneamente. Eu acho isso verdadeiramente impressionante. Depois, há outra coisa que me irrita muito, que são pessoas que tiram os sapatos. E pior, quando eu fui para a Holanda, no ano passado, houve uma pessoa que tirou as meias. Primeiro é assim. Ninguém é obrigado a ver os vossos pés tão perto. Os pés são uma coisa que... até me arrepiei. Os pés são uma coisa feia. São uma coisa que é de evitar. É de evitar mostrar. Ok, quando é verão, sandálias, ok, praia, mas estão no avião, não somos obrigados a ver os vossos pés. Depois vocês não pensam, por exemplo, há pessoas que se descalçam e depois vão de meias à casa de banho. Dá-me logo assim, que nojo, porque aquilo está sujo. As pessoas pisam aquilo com sapatos que andam na rua e sapatos que pisam cocó, xixi, etc. Que pisam a rua e a rua é nojenta, no chão. Não sei, é o sítio onde vocês querem pôr as vossas meias. Sério? É por essa razão que eu não gosto que entrem calçados na minha casa, porque os sapatos andam na rua e a rua é nojenta. Estou toda arrepiada com esta conversa. Enfim. Depois, uma coisa que também me irrita imenso, que é as pessoas, mal o avião aterra, começam-se a levantar. Imaginem, o avião, quando aterra, ainda tem de vir a cenita que faz assim na porta e vocês podem, descer através dessa cena. Portanto, ainda tem que vir isso. Ninguém vai sair mais rápido só por estar de pé.
Para que é que vão estar de pé? Às vezes, ouçam, eu da última vez, o ano passado, quando vim da Holanda, demorámos imenso tempo a sair do avião e as pessoas estiveram ali 30 minutos em pé. Não faz sentido. Levantem-se quando virem que dá para sair do avião. O que é que o meu computador bloqueou? Não está a gravar, certo? Tá. Pronto. Quando abrirem a porta, levantam-se e saem. Para que é que vocês vão estar em pé, desconfortáveis, se podem ficar sentados mais um bocadinho? Eu não entendo. E outra coisa que também me irrita muito que as pessoas fazem é pedirem comidas que invadem o espaço pessoal das outras. Tipo, imaginem, eu quando fui nessa viagem, havia uma menina que pediu frango caril. Frango de caril. Eu não quero cheirar frango caril. Tipo, olhem, eram 6 da manhã quando eu apanhei o avião. E ela comeu frango caril. E tipo, imaginem, eu gosto de frango caril, mas o facto de ela comer frango caril, primeiro era de madrugada. Ok, se calhar no país dela, ela estava segundo outro fuso horário, mas eu não quero estar a cheirar frango caril àquela hora e depois aquilo fica ao cheiro o resto do tempo todo, até arejar. Até arejar vai ficar a cheirar frango caril. E as pessoas podiam pensar um bocadinho mais nas outras, que é, pá, pedir uma cena mais... Ok. Aquilo também está no menu, também as pessoas não têm que pensar nas outras, é verdade. Vocês estão a pensar assim, as pessoas têm que comer o que lhes apetece. Certo. Mas, frango caril. Podia ser só frango. Pronto, já era mau o suficiente. Mas depois fica ali aquele cheiro a caril e vamos 2 horas e tal de cheiro a caril. Não faz sentido. Pronto. E depois, eu descobri também, o ano passado, que o meu lugar preferido é o do corredor. O do meio é péssimo, é o pior lugar possível. Mas o do corredor é o melhor. E descobri também que as pessoas são completamente obcecadas pela janela. Eu não tenho muito essa obsessão. Mas há pessoas, ok, é fixe ir ao pé da janela, ver as nuvens e tal, ver as montanhas, as coisas, quando se começa a aterrar, começar a ver a cidade, etc. Mas há pessoas que vão na janela e tiram 57 vídeos filmam 57 vídeos do céu, tiram 57 fotos das nuvens, da cidade onde estão a chegar. Não há necessidade. Não há necessidade. Tipo, 3 fotos é o suficiente. 3 vídeos é o suficiente. Portanto, há pessoas que vão mesmo obcecadas e vão ali com o telemóvel. Se for preciso. Havia um senhor acho que foi quando eu e a minha mãe fomos às Canárias, que foi a filmar, ou seja, começámos a descer e ele foi a filmar a descida toda até aterrarmos no aeroporto. E isso ainda demora, quando nós começamos a descer, ainda demora algum tempo. Portanto, é isso. Acho um bocado estranho as pessoas terem esses hábitos estranhos. Atenção, eu não tenho moral nenhuma para dizer que as pessoas têm hábitos estranhos, porque eu sou uma pessoa bastante peculiar, mas eu acho que algumas pessoas podiam melhorar um bocado. O que é que eu também queria falar hoje? Sinto-me um bocado acelerada, sabem? Porque eu tenho que ir comer, tenho que a seguir trabalhar. Queria-vos falar até deixei no meu Instagram do podcast, mas eu não sei se vocês viram. Eu tenho ouvido um podcast que é do Guilherme Fonseca, que é o Má Ideia. É o Má Ideia, acho que é até o nome do novo sol dele, para o qual eu ainda não comprei bilhete. E este podcast tem episódios bem fixes. Eu gostei muito porque, para quem gosta de stand-up comedy, eu sinto que às vezes saudades tipo do old school stand-up comedy. E este podcast é muito fixe para falar. Para já, tem excelentes convidados, excelentes humoristas e falam muito sobre as metodologias, sobre como é que se organizam para fazer os espetáculos, para escrever. E eu achei super, super interessante. Este podcast tem convidados como Luana do Bem, Bumba na Fofinha, Vítor Sá, Joana Marques, Ricardo Araújo Pereira. Portanto, tá mesmo fixe. Gostei muito. E depois, há outro que eu também tenho ouvido muito, que é o Palácio da Ajuda, que também tem a Luana do Bem. Ai. Continuo com esta tosse. Vou beber água. Não foi água, foi chá. Palácio da Ajuda,
que eu já disse, que é com a Luana do Bem, Tiago Almeida e o Guilherme Ludovice. Bem, estes silêncios estão espetaculares, mas pronto. Havia outro podcast que eu vos queria recomendar e agora não me estou a lembrar qual é que é. Deixem-me só procurar aqui enquanto eu preencho todo o silêncio com a forma como eu procuro. Stories. Pá, eu sou péssima às vezes. Já sei. É o outro podcast do Tiago Almeida, que é o Intrusivos, e eu também tenho gostado muito. Ele levou lá também a Joana Marques e o Daniel Leitão. E também já teve outros convidados porreiros que eu também tenho gostado mesmo muito. Eu adoro podcasts assim de conversas. Confesso que gosto muito. Este fim de semana também vi o Whats do Pedro Teixeira da Mota, que também teve o Kiki Isote, portanto é tipo match perfeito. Este do Tiago Almeida, no outro dia também teve a Bumba na Fofinha e eu adorei esse episódio, eu gosto muito da Bumba. Pronto, era para vos deixar aqui esta recomendação. O que é que eu tenho mais para falar hoje? Hoje é o primeiro episódio de março e eu tenho que ver o meu horóscopo. Portanto, estou aqui a pesquisar o que é que vamos ter para... Pronto, a Ângela instaurou aqui esta rubrica e, portanto, temos que falar de como é que vai ser o mês de março. Pronto. Ok. O início de março destaca a necessidade de equilibrar dedicação profissional com descanso. True. Com possíveis apoios familiares, a fase pede revisão interna, paciência e atenção à saúde, especialmente rins e retenção de líquidos. Ok. Favorecendo a convivência social e o amor com sentimentos intensos. Amor e relacionamentos, momento de maior intensidade afetiva, com chance de encontros inesperados ou amores que nascem da amizade. Quem tem uma relação estável deve investir na comunicação. A sedução está em alta, valorizando o toque e presentes materiais. Trabalho e dinheiro. Período que exige organização e foco para não se desgastar. A persistência taurina será recompensada, mas é preciso conter a vontade de gastar excessivamente. Ok. Oportunidades podem surgir ao retomar projetos antigos. Ok. Não tenho muita coisa a comentar. Realmente precisa descansar. Saúde e bem-estar. Atenção redobrada à saúde física com necessidade de equilibrar esforço e descanso. Resumindo, era o que eu estava a dizer. Preciso descansar. A temporada favorece atividades que tragam relaxamento ou controle da rotina para evitar o stress. Também preciso disto. Evitar o stress. Ou as pessoas precisam de evitar estressar-me. Também pode acontecer. Características gerais. Regidos por Vênus e elemento terra, os taurinos são conhecidos pela estabilidade, teimosia, persistência e apreciação do conforto. Como é que eu consigo falar às vezes inglês, eu nem português às vezes consigo falar? Estabilidade. Pronto, fica assim. E apreciação do conforto. Aproveita o período para desfrutar do que gosta sem perder o foco na segurança financeira e emocional. Muito bem, muito bem. Parece-me um mês auspicioso. Isto diz, não é? Enfim, e é isso que é que eu tenho para dizer mais. Nada. Relativamente ao episódio da próxima semana, eu vou levar comigo um microfone, porém, veremos se a minha aura está disposta a vir aqui conversar ou não. Portanto, é uma surpresa. Vamos ter episódio para a semana? Não vamos? Vamos ver. Let's see. Mas eu terei essa intenção. Se eu irei concretizar, é uma coisa diferente. Tá? Meus meninos, vou à minha vida. Tenho que ir comer o meu bife, a minha massa. Tenho que dar beijinhos ao meu gato. E é isso. Não tenho também muito mais para dizer relativamente aos acontecimentos passados. Um grande beijo. Espero que vocês estejam bem. Espero que tenham uma boa semana. E obrigado ao meu amigo Osvaldo por ter feito o meu jingle. E já dei beijos. Já ou não já? Tudo bom? Sim?